Saúdo a amada igreja com a graça e com a paz do nosso Senhor. Amém? Amém, irmãos. Primeiramente, queria agradecer a Deus pelo privilégio de estar com vocês, com a Igreja Assembleia de Deus, aqui a sede, Ministério Belém, de modo especial na presença de um dos grandes servos de Deus, da história da igreja evangélica no país, nosso pastor José Wellington, toda a liderança da igreja, todo o coral, todos os irmãos e todas as irmãs. Queridos irmãos, eu queria, antes de mais nada, convidá-los a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 20, a partir do verso de número 19. João 20, 19. Diz assim a palavra do nosso Deus: Ao cair da tarde naquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus, outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Até aqui, meus irmãos. Busquemos a face de Deus, eu peço novamente, pedindo a direção para a palavra, a meditação nela, e para que ela possa ser instrumento para a transformação das nossas vidas. Deus amado, Deus santo e poderoso, Deus de amor e de bondade, Deus que salva, que restaura e que edifica, Deus que chama, que convoca e que capacita, Deus que tira o medo, a angústia e a tribulação, Deus que fortalece, Deus que dá paz, Deus que nos faz cumprir a missão. Venha ao nosso encontro, fala aos nossos corações. Apesar das imperfeições do pregador, que a tua palavra seja ministrada com poder e com santidade, para a restauração, edificação e bênção do teu povo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis vos assentar, amada igreja. Queridos, a Assembleia de Deus é uma igreja de história. Uma história recente, uma história que representa aí pouco mais, ao redor de 5% da história do cristianismo. Mas uma história que é movida pelo agir de Deus na vida deste povo e daqueles que estão com esse povo. Eu venho aqui hoje como ministro do Evangelho. Aliás, pastor José Wellington, se tem um cargo que é importante, é o de ministro do Evangelho. Os demais passageiros, quando muito, até descermos a cova. Mas ministro do Evangelho é uma função que nós levamos para a eternidade. Porque ela não vem de nós, é dom de Deus.
como ministro do Evangelho, como pregador da palavra, eu queria trazer breves ensinos à luz desse texto e fazer uma conexão entre o fracasso e o sucesso, à luz de Deus. A palavra de Deus nesse texto diz que os discípulos estavam trancados em casa. Havia uma grande expectativa de que Jesus, ele seria o novo rei, o sucessor de Davi no trono, que de alguma forma restabelecesse o poder, a força, a dignidade do reino de Israel, do povo de Israel, que tirasse o povo judeu sob o domínio do Império Romano. E certamente muitos dos discípulos naquele momento ainda estavam frustrados, porque tinham visto Cristo crucificado. Cruz e morte. Cruz sem ressurreição. Eles não compreendiam a ressurreição. Em vários momentos, quando Jesus se dirigia a eles e ao povo e falava em ressurreição, eles sabemos que viremos no último dia. Eles não tinham essa compreensão de que Jesus era a ressurreição e a vida. Eles compreendiam isso como algo inalcançável, inatingível, muito distante da realidade. Para eles era a vida e a morte. Nada muito além disso. E essa era a cruz sem a ressurreição, o medo. Cruz sem ressurreição é medo, é decepção, é fracasso, é vida sem esperança, é vida sem o poder do Espírito Santo. É a limitação do homem à morte. É o domínio da morte sobre o homem. Eles não tinham visto ainda Jesus ressurreto, apenas o Jesus crucificado. E meus irmãos, muitos vivem hoje como Jesus, se Jesus tivesse crucificado. Sem esperança, sem poder, sem força, temerosos. E hoje parece redundância, trancados na própria casa, com medo. Não do Covid, mas com medo de que Deus os havia abandonado, de que Deus não havia cumprido a promessa de fazer Jesus o rei de Israel. E diz o texto que as portas estavam trancadas e que eles estavam com medo. E Rick Warren, um autor americano, um pastor, diz: o medo é a autoimposição do cárcere. É nós nos aprisionarmos na nossa pequenez, na nossa humanidade, na nossa incapacidade de lidar com os problemas, com as tribulações e com os Golias que aparecem para nos destruir. Porém, no meio daquele medo, vem Jesus. E se vem Jesus, agora é o Jesus ressurreto. É o Jesus vivo, é o Jesus que venceu a morte. É o Jesus que traz esperança. Ressurreição é esperança.
é nova vida, é transformação, é restauração, é levantar o enfermo, o doente e o necessitado, e lhe restaurar a vida, a dignidade, a esperança de que sua vida não é um número no meio de bilhões de habitantes, que você tem nome para Deus, que Deus te ama desde antes da fundação do mundo, que antes de você estar no ventre materno, Ele já cuidava de você, que os seus caminhos já estavam preservados, que as suas dificuldades não eram para a morte, mas eram para você superar para a honra e glória de Deus. Que Deus, na verdade, nos momentos difíceis, estava te preparando para as vitórias. Estava fazendo você crescer para que você não fosse mais como criança, que se alimenta com leite, mas como um homem e uma mulher de Deus, experimentados, habilitados, não só para enfrentar os desafios, mas para ensinar os mais jovens nos caminhos de Deus, a ter fé, perseverança, paciência, compreender que Deus nos prepara, que Deus nos faz das pequenas coisas e da fidelidade nas pequenas coisas, ter a oportunidade de estar diante dele, servindo nas causas mais difíceis também. Meus irmãos, mas se cruz sem ressurreição é decepção, ressurreição sem cruz é vida fácil, é vida sem serviço, é vida sem transformação, é graça barata. Você quer a ressurreição? Siga a cruz. O nosso papel não é seguir a ressurreição, é seguir a cruz de Cristo. A ressurreição, a transformação e a vitória, essa sim é a obra de Deus. Deus nos chamou para seguir a Cristo. Cada um que quer me seguir, tome a sua cruz. Agora, vinde a mim, os que estáis cansados, eu vos aliviarei. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Eu estarei convosco onde vocês estiverem. Eu vou para vos preparar lugar. Bem-aventurados sejam vocês, os que servem a Deus. Tenham paz, e a primeira palavra de Jesus, paz seja convosco. Onde havia morte, que haja paz. Onde não havia esperança, que haja paz. Onde havia tribulação, que ali esteja Jesus no meio de vocês. Você que está às vezes em casa trancado, aprisionado ao próprio medo, Jesus bate à porta e diz: paz seja convosco. Paz seja convosco. Que esse espírito de tristeza, de desânimo e de derrota seja reprovado em nome de Jesus. E que ali agora reine o Espírito Santo de Deus. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, inunde a sua vida, o seu lar, o seu trabalho, onde as plantas dos seus pés estiverem. Ali eu estarei com vocês. Esse é o nosso Deus. Mas prossegue o texto. Jesus lhes mostrou a cruz, lhes mostrou as mãos e lhes mostrou o lado perfurado. E no lugar do medo, diz o texto no verso 20, agora eles se alegraram por verem o Senhor. Meus irmãos, vocês estão vendo a cruz, as marcas da cruz? Fisicamente hoje não. Vocês estão vendo a perfuração
da espada, fisicamente hoje não. Mas em nome de Jesus, creia, o Espírito Santo tem te visitado. O Cristo ressurreto tem te visitado, em sonhos, em palavras, em testemunhos. Tem enviado os seus anjos para cuidar de você, creia, entenda isso. A próxima volta de Cristo é para arrebanhar os seus eleitos, os seus filhos, mas Ele tem enviado anjos, homens e mulheres, profetas e pastores, diáconos e diáconas, diaconisas, mulheres e homens de Deus, para testemunhar a obra de Deus e dizer: paz seja convosco, meu irmão, se alegre no Senhor. No verso 22, ele diz: havendo dito isto, havendo dito que o Pai o havia enviado e que ele também os enviava, ele sopra sobre os discípulos o seu Espírito. E soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, receber o Espírito é receber o poder de Deus. Espírito no grego é dínamos. Daí vem a expressão dinamite. É uma explosão de poder. E aqui eu começo a fazer a conexão entre o fracasso e o sucesso, entre o medo e o poder de Deus. Um jovem negro, filho de ex-escravos, aos 35 anos, começa um ministério. Num local abandonado. Na verdade, um galpão abandonado. Dizem os relatos, era um local sem orgulho. Um barraco. Ele inicia esse ministério. 16 anos depois, ele morre do coração. Sua esposa prossegue com o ministério. Passam-se mais 9 anos. A congregação perde o edifício e fecha. Fracasso. Fracasso aos olhos humanos. Comecei, morri, minha esposa continuou e terminou. Deixa eu recontar essa história. Um jovem de 35 anos começa o seu ministério, filho de ex-escravos, numa rua chamada Rua Azusa, nos Estados Unidos. Número 312, um galpão onde havia bancos de madeira, sem estrutura nenhuma. Ali o povo ia para adorar. Dizem os relatos, ali não havia orgulho. Eles se reuniam para orar e para adorar. Quem participava naquele barraco abandonado eram homens e mulheres, membros do movimento, batistas, presbiterianos, quakers, buscando o Espírito Santo de Deus. O nome desse jovem, William Joseph Seymour. Nasce ali o principal movimento pentecostal do século XX.
Diz a imprensa, tudo aquilo que aquele povo faz e quer é estar em contato com Deus. Logo que nós entramos na reunião, se percebe, Los Angeles Times, que o Espírito Santo é o líder. Ali a oração e súplica. Eles perdiam o perdão e tornavam-se como crianças. Ali se faziam apelos para a salvação pela fé, para a santificação da vida, para o batismo no Espírito Santo, e se pregava a volta iminente do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse jovem Seymour morre no dia 28 de setembro de 1922, e sua esposa, Janine, passa a liderar o movimento até 1931, quando eles perdem o edifício. Participantes daquele movimento de avivamento espiritual em Los Angeles. Um deles, Adolfo Undim, sonha. Ele sonha e nesse sonho aparece uma cidade, e nesta cidade referindo-se a dois amigos dele, que também participavam do avivamento. Na verdade, um estado chamado Pará, e o sonho se referia a Daniel Berg e ao irmão Gunnar Wingren. Eles não sabiam onde era esse lugar. Tiveram que ir na biblioteca no dia seguinte para tentar descobrir onde ficava Pará no mundo. E descobrem que era um estado brasileiro. Eles creem que aquilo era a resposta de oração, que era a manifestação do Espírito Santo de Deus. E creem que eles tinham que ir para aquele lugar, que eles nem sabiam onde ficava no mapa. Eles buscam um navio para o Pará. Dizia a pessoa, não sei, não tem navio para esse lugar. Mas do nada um navio que estava parado há muito tempo ali é consertado. E o destino era Belém do Pará. E ia partir naquela noite, ou era aquela hora ou nunca. E eles partem para Belém do Pará, tendo apenas a Bíblia, as roupas e a esperança. Eles chegam a Belém do Pará, e no contexto de Belém do Pará, eles procuram uma pensão, dormem uma noite na pensão, pela manhã eles encontram um jornal, onde um pastor havia escrito um artigo. Eles então buscam esse pastor metodista, que os leva à Igreja Batista, a primeira Igreja Batista de Belém. E o pastor e o missionário da Igreja Batista de Belém os deixa morando no porão da igreja. Dizem que eles oravam dia e noite. E alguns já estavam a ponto de dizer, parem com isso, que vocês estão fanáticos, vocês estão perturbando. Um presbiteriano ajudou, era parente desse batista, ficou ali um tempo, ele falava inglês, e os levou para a ilha de Marajó, onde eles ficaram um tempo, depois regressaram. No dia 8 de junho de 1911, uma irmã chamada Celina Albuquerque, é a primeira irmã a ser batizada. Ela havia sido curada de um câncer. E foi batizada, dizem os relatos, no Espírito Santo. Era a primeira a receber a promessa pentecostal no Brasil. Gunnar Wingren, sueco, assim como Daniel Berg, é chamado de
o apóstolo do pentecostalismo brasileiro, vem a falecer muito cedo, ainda no ano de 1933. Daniel Berg segue no Brasil, além de missionário, era ferreiro, fundidor. Ele desce de Belém, vai para Vitória, vai até Santos, vem a São Paulo, vai a Portugal, vai para a Suécia, volta para cá, fica em Santo André até 1962, quando retorna para a Suécia em definitivo. Esses homens têm filhos espirituais. Eis aqui vocês. São vocês. Pastor José Wellington, são vocês. É ninguém mais, são vocês, Wellington. É seu filho. Homens que viviam com medo, trancados, buscaram avivamento, buscaram o poder de Deus. Assim como o Pai me enviou a vós, eu vos envio, diz o texto. Paz seja convosco. Meus irmãos, eu dizia ao pastor José Wellington, poucas vezes na história da humanidade nós vimos histórias tão maravilhosas no meio do povo de Deus, como aquelas vivenciadas a partir daquele movimento de avivamento espiritual e da vinda dos irmãos Berg e Gurna para o Brasil. Hoje vocês são 30, 40 milhões de assembleianos no nosso país. Poder de Deus, obra de Deus, para a glória de Deus. O que eu quero dizer, meus irmãos, você não tem razão nenhuma para ficar com medo. Eu não sei o que está passando na sua vida, eu não conheço vocês, eu não sei os seus problemas, eu não sei a sua enfermidade, eu não sei a sua dor, eu não sei as necessidades mais básicas que às vezes você possa estar passando. Mas eu sei que Jesus entra na sua casa, entra na sua vida e te diz essa noite: paz seja contigo. Eu estou no meio de vocês. Você tem medo? Olha as minhas cicatrizes. Não tenha medo, eu venci a morte. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Recebei agora o poder de Deus através do Espírito Santo. Eu vou partir, mas onde eu estiver eu vou estar cuidando de vocês. Eu estarei preparando lugar para vocês. Enquanto isso, se espelhem nesses homens, se espelhem em Jesus Cristo. Seja um novo Seymour, seja um novo Berg, seja um novo Guna, seja um novo pastor José Wellington, seja um novo servo e serva de Deus, e transforme esse país. Seja um novo Paulo, seja um novo Daniel, uma nova Ruth, uma nova Maria, uma nova Esther. Meu irmão, o Deus que eu sirvo é o Deus de ontem, é o Deus de hoje e é o Deus da eternidade. O Deus que tirou Abraão com a sua parentela e fez dele uma grande nação, é o Deus de todos vocês. Não temas, eu estou contigo. Paz seja convosco. Recebeis o poder que vem do alto. Eu sou dinamite. Sabe aquele Sansão grandão? Eu faço pó em nome de Jesus. Mas é para a honra e glória de Jesus. Não é para a nossa própria glória. Não é para o nosso próprio orgulho. Ser fiel no pouco, eu vou te pôr sobre o muito. Honra a Deus, que eu te honro na terra.
Honra pai e mãe, que eu honro a sua descendência. Amai-vos uns aos outros, que eu vou estar amando você todos os dias. Vocês têm noção do Deus a qual nós servimos? Esse é o nosso Deus. Esse é aquele que olha para nós e transforma as nossas vidas. Os chamados eram transformação de vidas, avivamento espiritual, volta do iminente do nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, meus irmãos, batismo no Espírito Santo. Se você não conhece esse Deus, eu te convido. Hoje é o dia de você transformar a sua vida. Está vendo os fardos pesados, os problemas insolúveis, as dificuldades inúmeras que você tem? Deposita aos pés de Cristo. Entrega o seu caminho ao Senhor. E deixa Ele trabalhar você. Deixa Ele operar na sua vida. Não sabe para onde ir? Vem para a Assembleia. Tem a presbiteriana, tem a batista. Mas vem para a Assembleia. Vem se batizar nessas águas. Saia dali um novo homem, para a honra e para a glória de Deus.